Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 8 de abril, nós vamos meditar de 2 Reis, do capítulo 4 ao capítulo 6, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Ontem iniciamos, a trajetória da sucessão de Elias para Eliseu. Elias foi tomado, pelo Senhor, ele não experimentou a morte, ele foi levado, em um carro de fogo, com cavalos de fogo, e quem recebe ali o seu manto, a sua autoridade, a sua sucessão é Eliseu. E como Eliseu pediu, porção dobrada do Espírito que repousava sobre Elias, nós vamos ver um ministério extraordinário de Eliseu, com muitos mais milagres, porção dobrada daquilo que nós vimos no ministério de Elias. E nós vamos ver no capítulo 4 que havia certa mulher, mulher dos discípulos, dos profetas, que ela clama a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. E é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Naquela época, quando uma pessoa deixava de pagar a dívida, ela podia ser levada como escrava para, com o trabalho dela, ela pagar a dívida. Se ela viesse a faltar, como nesse caso aqui, quem era levado? Os filhos. Os filhos se tornavam um escravo como pagamento da dívida, Isso hoje, graças a Deus, não acontece mais, mas era algo frequente e normal naquela época. E nós podemos ver que há fatos muito interessantes, Essa mulher, ela era uma mulher de um discípulo, da companhia dos profetas. E nós vemos assim que o marido dela morreu, e ela testemunha de quem era o marido, porque ela chega para Eliseu e diz: e tu sabes que ele temia a Deus, Então, Eliseu perguntou: o que hei de te fazer? Dize-me o que tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então, ela traz ao profeta Eliseu a realidade, que ela tinha diante da casa dela, uma situação difícil, onde ela sabia que por mais que o marido dela temia Deus, havia circunstâncias além do domínio dela, que eram os credores que queriam levar os filhos como escravo, E ela apresenta a realidade que ela estava vivendo para o profeta. Então ele disse: vai, pede emprestado vasilha a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não pouca. Então entra, fecha a porta sobre ti, teus filhos, e deita o azeite a todas as vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Partiu ela, pois, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e estes lhe chegavam a vasilhas cheias. Vasilhas, disse a um dos seus filhos, chega mais aqui uma vasilha, mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Então foi ela saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto, Essa mulher, ela muito nos ensina a buscar em quem podia ajudá-la, Quantas vezes em situações difíceis, clamamos aos 4 cantos do mundo, mas esquecemos de levar as nossas petições a Deus. Aqui ela leva ao profeta, o homem de Deus, E hoje nós podemos ter livre acesso para levar as nossas petições, as nossas dificuldades diante a Deus. E ela também nos ensina, porque quando o azeite para e
todas as vasilhas estão cheias, né? Ela podia simplesmente sair fazendo, né? Pagando as dívidas dela, entregando azeite a penhor ou vendendo na feira. Não, mas o texto fala que quando ela fez o que o homem de Deus tinha dito, deitado o azeite sobre todas as vasilhas, ela volta ao homem de Deus e pergunta, né? E ele diz, vai, né? Vende o azeite e paga a tua dívida. Parecia óbvio o que ela tinha que fazer, mas isso mostra, né, a dependência e a obediência em todos os momentos. E aí logo em seguida ele vai contar-nos a história da sunamita. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que ele passava por aquela cidade, ele entrava para comer, né? E essa mulher, ela fala ao marido dela, olha, vejo que é um santo homem de Deus, vamos fazer algo a mais por ele, né? E aí ela faz um pequeno quarto, né? Ali obra de pedreiro, o texto fala, né? Então, ela colocou lá uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e quando ele vinha, né, para a cidade, ele se hospedava ali na casa dessa mulher. E toda essa hospitalidade, essa gentileza que essa mulher tinha, né, que não só ela, mas o marido dela, a família tinha de acolher o profeta, constrangiu tanto o profeta que ele, né, quer fazer algo para retribuir a hospitalidade dessa mulher. E ele procura, vendo, né, e ela já era uma mulher rica, uma mulher de posses, né, nada faltava a ela. E aí vamos ver que Geazi teve a sensibilidade de dizer para Eliseu, olha, se tem alguma coisa que você pode fazer por ela, se é que você pode, né? Eu quero te dar uma sugestão, né? Eu quero te dizer algo que eu percebi, ela não tem filhos, né? E aí nós vamos ver que o profeta vai e diz para ela, né, que dali a 1 ano ela abraçaria o seu filho. E ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva, porque possivelmente ela já tinha tentado engravidar tantas vezes, não é? Então ela já tinha para ela como certo que ela não ia poder ser mãe, mas ela concebeu e deu à luz a um menino, né, no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo a palavra que o profeta Eliseu havia dito, né? E esse menino vai crescer, imagina a alegria dessa família, e um certo dia, ele já era crescido, ele foi ao campo com o pai, tá lá no versículo 18, né? E ele se queixa de uma dor de cabeça terrível. E aí nós podemos ver que o pai manda, né, os seus empregados, seus moços levar o menino para sua mãe. E quando eles levam o menino para sua mãe, o estado de saúde dele piora, né? E ele vem a óbito, né? O texto fala que cujos joelhos sentados até o meio-dia e morreu. E aí ela deita ele sobre a cama do profeta e pede ao marido que mandasse uma jumenta, né? E ela corre até o profeta. E quando ela chega próxima ao profeta, né? Eliseu já olha de longe e fala, alguma coisa deve ter acontecido para a sunamita vir atrás de mim. Geazi, vai lá, vê com ela, pergunta para ela se vai tudo bem. E é impressionante, uma das coisas que eu acho extraordinária é ver o controle emocional dessa mulher, né? O Geazi chega, né, e ela diz, sim, vai tudo bem, porque o assunto dela era com o profeta, né? E nós podemos ver que
O profeta ouve ela, não teve discernimento, manda Geazi na frente, que era mais rápido, com o bordão dele para colocar sobre o menino, mas Geazi chega lá, coloca o bordão, mas nada acontece, né? E aí nós vamos ver que tendo o profeta chegado à casa, tá no versículo 32, eis que o menino estava morto sobre a cama, então ele fechou a porta sobre ele, ambos, né, e orou ao Senhor, subiu à cama, deitou sobre o menino e pondo a boca sobre a boca, né, mão sobre a mão. Então nós vamos ver que nada aconteceu, né? O texto fala que a carne do menino se aqueceu, mas não voltou à vida. Então ele anda pelo quarto para lá e para cá e ele torna a fazer a mesma coisa, né? Nós vamos ver que o menino expirou 7 vezes e abriu os olhos. E aí chamou Geazi, né, a sunamita, e o profeta entregou a ela o seu filho com vida, né? E aí nós vamos ver que ela se lança aos pés do profeta, né? Se prostra ao chão, toma o seu filho e sai, né? Então aqui nós temos mais um episódio. E logo em seguida nós vamos ver a morte que estava na panela foi tirada. Foi um episódio que Eliseu estava em Gigal e havia fome naquela terra e os discípulos dos profetas estavam assentados diante dele, né? E nós vamos ver que eles saem buscando algum tipo de vegetal na mata, né, para fazer talvez ali um caldo, né, de legumes, um caldo de vegetal para que eles comessem, né? E só que essa erva que eles escolheram era uma erva que não proporcionou vida, era uma erva danina e uma erva perigosa, venenosa, né? E aí deram de comer esse caldo aos homens, né? E aí nós vamos ver que eles comiam daquilo que tinha sido cozinhado e gritaram: morte na panela, homem de Deus, e não puderam comer. E aí nós vamos ver que o profeta diz: trazei farinha. Então ele deitou a farinha na panela e disse: tira de comer para o povo. Já não havia mais mal algum nela, naquela panela, né? E aí nós vamos ver também multiplicação de pães. Isso não só acontece no ministério de Jesus, lá no Novo Testamento aconteceu também no ministério de Eliseu. Nós podemos ver que veio um homem de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães de primícias, 20 pães de cevada, espigas verdes, né? E Eliseu disse: dai ao povo para que coma, porém o seu servo lhe diz: como hei de dar para 100 homens de comer? E ele tornou a dizer: dai ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comerão e se satisfarão. Em algumas versões fala beijará, né? Se satisfará, ainda sobrará. Então, pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor dita pelo profeta Eliseu, né? E no capítulo 5 nós vamos ver a história extraordinária de Naamã, comandante do rei da Síria, grande homem, né? De honra era. E ele leva, né? Quando das tropas de Israel, ele leva cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E Naamã, por mais que fosse esse homem, esse grande comandante, ele foi pego, acometido de uma doença seríssima, que era a lepra, né? E nós já falamos um pouquinho disso nos primeiros devocionais lá no Pentateuco, do poder que havia, né, de destruição na lepra, hanseníase, nos dias de hoje, né, que hoje é muito bem controlada, hoje ela é passível de tratamento, mas naquela época não. Então todos temiam a lepra. E Naamã, por mais que fosse um homem honrado, o comandante do rei da Síria, ele tinha lepra, né? E aí nós vamos ver
que a menina percebe, né, a tristeza que havia em torno de todos naquela casa por causa da lepra de Naamã. E aí ela diz, né, tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele lhe restauraria a lepra. Quando eles ficam sabendo disso, até o rei manda carta ao rei de Israel, né, a respeito da cura, né? E nós vamos ver que, tendo o rei lido a carta, ele rasga as vestes, dizendo: acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, né? Para me enviar um homem para que eu cure da lepra, né? E aí isso é pretexto para ele armar guerra contra mim. E Eliseu ouve a respeito disso, né? Que o rei havia rasgado as suas vestes. E aí nós vamos ver que Eliseu diz: deixa vir a mim, né, que ele saberá que há profeta em Israel. E Naamã vai até ele e ele simplesmente manda uma mensagem: lava-te 7 vezes no Rio Jordão. E ele fica louco da vida, porque as águas do Rio Jordão não eram lá essas coisas, né? Então ele fala: será que ele não poderia me mandar lavar em rios mais nobres lá de Damasco, rios mais conceituados, mais limpos, mas aqui nesse Rio Jordão, né? E aí nós vamos ver que os empregados dele terminam convencendo ele: que custa você fazer isso? Você está leproso, né? Se eu te pedisse alguma coisa pior, será que você não faria qualquer coisa para se ver livre dessa lepra? Pois foi assim que Naamã resolveu mergulhar. E quando ele mergulha na 7ª vez, a sua pele fica como a de bebê, totalmente livre da lepra, né? E esse homem fica numa felicidade, ele quer presentear o profeta Eliseu. O profeta Eliseu fala: não, eu não vou aceitar nada de você. Mas quando ele vira as costas, quem cresce o olho em toda aquela fortuna, todos aqueles presentes? Geazi vai atrás dele e diz que era palavras do profeta, né? Voltou ao homem de Deus, ele com toda a sua comitiva, e disse: eis aqui eu reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que aceite presente do teu filho. Porém, ele diz: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, que não o aceitarei, né? E aí nós vamos ver que ele leva até um bocado de terra para relembrar, né, a bênção que ele tinha recebido ali daquele lugar, quão precioso era aquilo, né? E aí nós vamos ver que Geazi vai logo atrás dele, escondido de Eliseu, e pede parte desses presentes, né? Olha só, e ele respondeu: tudo vai bem? Meu Senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dai-lhe, pois, um talento de prata e 2 vestes festivais. Olha que Geazi faz, né? E aí nós vamos ver que dá a ele, né? E nós vamos ver que quando Geazi volta, quem está esperando por ele, nada mais, nada menos que o profeta Eliseu. E ele pergunta: da onde vens, Geazi? Está no versículo 25. E ele diz: o teu servo não foi a parte alguma. Olha só, como se pudesse esconder alguma coisa de Eliseu, né? Assim mesmo, às vezes a gente acha que vai esconder alguma coisa de Deus. Pois é, porém ele lhe disse: porventura não foi eu contigo em espírito quando aquele homem voltou no seu carro para encontrar-te? Por ocasião, né? Você pediu a ele prata, vestes olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e pé? Pois a lepra que saiu de Naamã chegará e se apegará a ti, né? E a tua descendência para sempre. Que coisa mais triste, não é? E aí nós vamos ver que no capítulo 6 mais milagres a gente vai ver. O machado flutua,
o machado vai flutuar, não é? Que coisa extraordinária. E quando nós falamos do machado flutuar, nós estamos falando daquela parte de ferro, não é? Uma extraordinária providência de Deus, né? Quando pedimos a Deus, o texto fala que chegaram a Eliseu e pediram a ele socorro a ele, né? E aí nós vamos ver que muitos outros milagres, né? Principalmente também quando vinha a guerra, né? Que eles queriam atacar Israel, né? Havia muita gente ali, muitos comandantes, havia também muito arsenal de guerra aí. Nós podemos ver que, tendo levantado muito cedo o moço do homem de Deus, né? Já tinha um outro aqui, eis que tropas de cavalos haviam cercado a cidade. Então o moço diz, né, Eliseu, ai meu senhor, que faremos? E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com ele, né? O rapaz não entendeu nada e Eliseu orou para que o Senhor abrisse os olhos dele e ele pudesse ver o exército de anjo, né, que estavam ali para proteger o homem de Deus. E aí nós vamos ver que Ben-Hadad, rei da Síria, e todo o seu exército vai sitiar Samaria, né? E Eliseu vai predizer abundância de viveres. E amanhã tem mais, muito mais do ministério de Eliseu. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos. E queremos continuar, sabe, aprendendo com o ministério do profeta Elias. Essa ousadia e essa intrepidez, papai, que podemos ter também nos dias de hoje, se tão somente olharmos para Ti, obedecermos a Ti e dependermos de Ti na nossa caminhada. Colocamos diante de Ti tudo que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.